Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia? Abra por gentileza a palavra de Deus no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 8. Por gentileza. Quem achou, diga amém. Olha o título da mensagem: Sião restaurada. Quem quer uma restauração de Deus na sua vida? Quem precisa que Deus restaure algo na sua vida? Deus, Ele é o único que pode restaurar. Restaurar, gente, na verdade significa o quê? Consertar. Restauração é conserto. Amém, gente? Quando a palavra de Deus diz que Sião foi restaurada, é porque Sião se encontrava como? Em ruínas, em pedaços, tinha só destroços, e Deus consertou Sião. Deus, Ele restaurou Sião. E muitas das vezes, quando se fala de restauração, não é só a restauração física, que se faz a uma casa, que se faz a um prédio, que se faz a um móvel, que se faz a um veículo. São muitos aqueles que precisam, carecem também de restauração o quê? Espiritual. Porque muitas pessoas, aparentemente ela está bem, mas espiritualmente falando, a vida dela se encontra como? Em ruínas, carecendo então de uma restauração. E o único que pode restaurar, gente, com perfeição, é aquele que criou, é aquele que formou, é aquele que estabeleceu. O Senhor que nos fez, que nos criou, que nos formou, Ele é o único capaz de restaurar com perfeição. Sião estava assim, em ruínas, espiritualmente falando, mas Deus trouxe restauração. Olha o que diz a palavra: veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. Olha para você ver, o próprio Deus dizendo: voltarei para Sião. Habitarei aonde? No meio de Jerusalém. Chamar-se-á cidade fiel. Gente, se Deus estava dizendo chamar-se-á, é porque outrora não se chamava. Antes não se chamava, mas Deus disse assim: olha, chamar-se-á, ou seja, a partir de agora vai ser chamado o quê? Cidade fiel. Não adianta, se a pessoa quer uma restauração de Deus na vida dela, a primeira coisa que ela tem que fazer é ser o quê? Fiel. E eu posso ser bem sincero, tem pessoas que ela vem na igreja e ela já traz no coração uma malícia, ela já traz na mente dela uma malícia, e muitas das vezes que se fala de fiel, ela só pensa na oferta, ela só pensa no dízimo, ela só pensa no voto. E fiel, gente, não é só isso. Em tudo na nossa vida devemos nos apresentar diante de Deus com fidelidade. Quando a pessoa se desvia do mal, quando a pessoa se desvia do pecado, quando a pessoa se recusa a fazer aquilo que desagrada a Deus, é porque ela está sendo o quê? Fiel. Quando a pessoa deixa de lado a canseira, a preguiça, a moleza, quando a pessoa deixa de lado um compromisso pessoal dela, para vir na igreja, buscar a presença de Deus, ela está sendo o quê?
fiel. Quando a pessoa para e ela fala assim: olha, ao invés de eu me reunir com essas pessoas aqui para ficar fofocando, falando mal, reclamando, murmurando, eu vou usar do meu tempo para ler a palavra, para me edificar na vontade de Deus. Ela está sendo o quê? Fiel. Sim, fiel. Para que haja restauração, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é se apresentar diante de Deus com fidelidade. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. O arrimo, na verdade, era a ferramenta de trabalho que se usava na época. E quando Deus está dizendo assim: olha, eles vão se sentar no meio da praça, e cada um deles vão levar o seu arrimo nas mãos, Deus estava dizendo assim: olha, para mostrar as suas obras. Porque esse arrimo aqui não é a ferramenta de arar o campo, é espiritualmente falando. Cada um tem que se apresentar diante de Deus com as suas obras, com os seus feitos. Amém, gente? Olha lá, no versículo 5: as praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante desse povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos exércitos. Deus falou assim: olha, no meio das praças vai se reunir meninos, meninas, e eles vão fazer o que, gente? Brincarão. Ou seja, ali vai ter o que? Paz. Ali vai ter alegria, vai ter felicidade, ali vai ter comunhão. Sim ou não? Ali vai ter um momento de felicidade. E Deus está dizendo assim: olha, se é isso que vai ser maravilhoso aos seus olhos, vai ser também aos meus. Olha o que diz aí, no versículo 7: assim diz o Senhor dos exércitos: eis que, o que, gente? Salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Olha que coisa poderosa. Deus falou assim: olha, eu vou salvar o meu povo, salvarei este povo. Deus falou assim: olha, eu vou trazer todos eles da onde? Do Ocidente, vou trazer todos eles do Oriente, ou seja, de onde eles estiverem sofrendo, de onde eles estiverem sendo aborrecidos, afrontados, aonde eles estiverem escravos, aonde os problemas estiverem dominando a vida deles, eu vou trazer todos eles para onde? Para Jerusalém. Eu vou trazer todos eles para a minha presença. Eu vou trazer todos eles para a minha presença. Deus falou assim: olha, aonde alguém estiver sofrendo, eu vou salvar eles. Eu vou trazer todos eles para a minha presença. Olha aí no versículo 8: eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Deus está dizendo assim: olha, aqueles que de fato e verdade querem, eu vou trazer para a minha presença, vão ser meu povo, eu serei o Deus deles. Em outras palavras, nenhum mal
vai suceder na vida deles. Eu vou restaurar eles. Quantas pessoas estão assim espiritualmente falando, no Ocidente, no Oriente, sofrendo a escravidão do mal, gemendo nas mãos do inferno. Mas se verdadeiramente a pessoa quer, Deus a partir de hoje vai fazer o quê? Restaurar. Deus vai tirar da onde está sofrendo e vai trazer para Jerusalém, para a presença dele. Jerusalém representa os pés do Senhor, a presença do Pai, a proximidade do Senhor. E Deus falou assim: olha, eu ainda vou declarar que todos eles serão o meu povo, porque eu vou ser o Deus deles. Quem quer ser povo de Deus aqui? Quem quer que Deus seja o seu Deus? Quem quer? Olha o que diz aí, no versículo 9: assim diz o Senhor dos exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouves estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos exércitos, para que o templo fosse edificado. Quem está falando aqui, gente? O próprio Deus. No versículo 9, olha o que diz aí, ó: assim diz o Senhor dos exércitos. E o Senhor dos exércitos está dizendo o quê? Sejam fortes as vossas mãos. Deus está mandando ser o quê, gente? Mas Deus está mandando ser forte em que dia? Ah lá, sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouves estas palavras da boca de quem? Do profeta. A partir do momento que você conheceu esse ministério, essa obra, o Evangelho, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, você tem ouvido nestes dias a voz de Deus através de quem? Dos profetas, pastores, bispos, obreiros. É a boca de Deus nessa terra, sim ou não? E é nesses dias que a pessoa tem que ser o quê? Forte. Normalmente a pessoa tem que ser forte para quê? Para suportar, para resistir, para aguentar. Gente, é nesses dias que nós devemos estar como? Fortes. Fortes para quê, bispo? Para suportar o dia mau, para resistir à adversidade. Forte para não se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Ah, bispo, fulano saiu da igreja e falou que saiu da igreja porque não gostou de alguma coisa que ele viu. Não, gente. O ele falar que saiu da igreja porque não gostou do que ele viu, isso na verdade é o quê? É uma desculpa. Porque vai ver o que não gosta em qualquer lugar do planeta. Sim ou não? Quem concorda? Saiu porque não estava forte. Porque aquele que está forte resiste a qualquer coisa. Sim ou não? Ah, bispo, fulano mudou de igreja, mudou de denominação, falou que o outro pastor é mais amigo dela do que o senhor. Posso ser sincero? Não tem nada a ver com amizade. Tem a ver com o quê? Com força. Faltou força para resistir o dia mau. Porque o único amigo que existe é quem? Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Pode procurar outro amigo aí, você que já passou dias maus, dias difíceis, você que já precisou de alguém para te ajudar, você que já precisou de alguém para te amparar, é nessa hora que você procura e não encontra amigo nesse mundo. Pode ser quem for, mas não acha. Ou acha? Acha? É nessa hora que todos nós devemos ficar como? Fortes.
fortes. Não adianta. Ah, mas é porque o fulano sorriu para mim. Jesus, gente, na cruz do Calvário, ele chorou, ele gemeu, ele se sentiu sozinho e abandonado até pelo Pai, até por Deus, quando ele disse: olha, se possível, passa de mim o quê? Esse cálice. Mas mesmo chorando, lágrimas de sangue, ele não desistiu de morrer para nos salvar cada um de nós. Ele foi forte no propósito que estava nele. É isso que falta para muita gente. Ah, quer saber? Eu não vou na igreja porque... Gente, não tem desculpa. Não tem desculpa, só existe uma razão: falta força. E o próprio Deus está dizendo aqui: sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouves estas palavras da boca do profeta, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado, ou seja, construído. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía. Por causa de quem? Por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de quê? De paz. Haverá o quê, gente? Sementeira de paz. Haverá plantação. Sementeira é o que se usava para fazer a plantação, para lançar semente nos eitos todos de terra. Deus está dizendo que vai haver o quê? Sementeira, vai haver multiplicação. A semente, quando cai na terra, ela faz o quê? Se multiplica. Deus está dizendo: aqueles cujas mãos são fortes, aqueles que não desistem, aqueles que não desanimam, aqueles que não jogam a toalha, aqueles que não desistem da fé, aqueles que não retrocedem, aqueles que ficam firmes e fortes, na vida desses vai haver o quê? Multiplicação de paz, sementeira de paz. É isso que Deus quer dar na tua vida a partir de hoje. Paz em todo lugar que você chegar, em tudo aquilo que você fizer, aonde você colocar as mãos, é paz que Deus quer entregar na tua vida. Amém? Alá, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo, o que? Herde. Receba isso como herança. Herde tudo isso. Diga glória a Deus. Olha lá no versículo 13: e há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais, e sejam o quê? Fortes as vossas mãos. Diga glória a Deus. Ó, Deus está falando assim, ó: do mesmo jeito que um dia vocês foram o quê? Maldição, opróbrio, vergonha, a partir de agora eu vou salvar vocês. Não é o que Deus está falando? Olha aí: assim vos salvarei e sereis o quê? Bênçãos.
Aqui mais uma vez a palavra de Deus se completando, dizendo que Deus transforma a maldição em bênção. Deus está dizendo, aquele que era vergonha, aquele que era maldição, eu vou salvar e eu vou transformar em quê? Em bênção, em alegria, em testemunho de uma vida de vitória e de conquista. É isso que Deus tem preparado. Olha lá, assim vos salvarei e sereis bênçãos, não temais, e sejam fortes as vossas mãos. Deus está dizendo aqui, ó, não tenha medo, não tenha medo, seja tão somente cidade fiel. Gente, aquele que é cidade fiel diante de Deus, não tem o que temer, não tem do que ter medo. Aquele que é cidade fiel diante do Senhor, ele tem que ficar firme, tem que ser forte as vossas mãos. Amém, gente? Porque se for firme, se for forte, se for consistente, você pode estar certo, tudo aquilo que era maldição, Deus transforma em bênção na sua vida a partir de hoje. Ou seja, tudo aquilo que estava dando errado vai dar certo, tudo aquilo que não existia vai existir, tudo aquilo que não tinha vai ter, porque Deus, Ele já tomou a frente da nossa vida, já tomou a frente daqueles que são cidades fiéis, e Ele é que vai fazer nova todas as coisas. Está escrito aqui, gente, ó, volta mais um pouquinho lá no versículo 12, porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho. Deus está falando que não vai faltar nada, porque da vide vai ter fruto, da terra vai ter novidade, do céu vai ter orvalho, ou seja, tudo aquilo que você quer, Deus vai entregar por completo na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus caminhos. A bênção de Deus vai ser completa, maravilhosa. Amém? Porque Deus é o único que pode e faz todas as coisas, não há outro além dele. Se a pessoa se fizer cidade, tem que se fazer o que, gente? Cidade fiel. E aí Deus entra na nossa peleja e restaura tudo. Aonde você chegar, as suas mãos tem que estar como? Forte. A tua fé tem que estar firme, a tua entrega tem que ser total. Amém, gente? Saiba que se aonde você chegar, você se apresentar forte na presença de Deus, Deus vai fazer com que tudo prospere e dê certo aonde você colocar as mãos. Deus vai fazer haver restauração. A restauração que houve em Sião, vai haver hoje na sua vida. Aquele dia a restauração foi em Sião, hoje a restauração vai ser na vida de cada um de nós. Se a gente se fizer diante de Deus cidade, quem quer ser cidade fiel aqui? Fique de pé em nome de Jesus. Você acredita que Deus te trouxe aqui para isso? Sim ou não? E é Ele que vai fazer nova todas as